A gente precisa rever a nossa história? Vocês já escutaram? Compartilha aqui comigo. Vocês já escutaram que muita gente fala assim: não, deixa isso para lá. Não vamos desenterrar defunto, não. Deixa a história para lá. Outros dizem assim: não, mas assim, me incomoda tanto, né? Me incomoda tanto. Às vezes eu vou dar uma olhadinha para cá, para o pessoal do YouTube, tá bom? Me incomoda tanto, deixa isso para lá. E outros dizem assim: mas se eu ficar lembrando de tudo, revendo tudo, eu fico com raiva de algumas pessoas. E às vezes, até no processo terapêutico, tá? Acontece da pessoa começar a lembrar de alguns detalhes e pensar assim: mas eu não quero lembrar disso, porque eu fico com tanta raiva do meu tio, da minha mãe, do meu padrinho, do meu pai, que eu prefiro deixar isso para lá, né? Então a nossa live de hoje é: rever a própria história é procurar culpados? Nós precisamos procurar culpados? É necessário encontrar esses culpados? Existem esses culpados? Então, vamos conversar sobre isso? E se você tiver alguma contribuição, alguma pergunta, alguma fala, escreve aqui, porque embora o óculos traga algum reflexo, eu prefiro, porque aí eu consigo ler o que vocês estão escrevendo, tá? Vilmara! Gente, a Vilmara está no Canadá. A nossa live de hoje está assim: Suíça, Estados Unidos, Canadá. Olha que maravilha! E vários estados brasileiros. Que coisa boa, tá? Luzia, bem-vinda! Bem-vinda, Luzia! Essa live fica gravada, tá? No YouTube. E nós vamos colocar o link no Instagram para você acessar no YouTube, caso você queira mandar para alguém, assistir novamente, alguma coisa assim, tá bom? Legal. Vamos lá. Qual é a questão? Oi, linda! Oi, Vilmara. Vilmara também é uma terapeuta, tá? E Vilmara é uma estudiosa da psicanálise nesse momento também, lá nos Estados Unidos. Trabalha como terapeuta lá nos Estados Unidos, né, Vilmara? Coisa maravilhosa. Bom, agora completou. Agora nós temos Portugal. Margarida, linda. Beijo, Margarida. Margarida tem um livro maravilhoso chamado Pérola, né, Margarida? É uma pessoa que eu admiro muito também. Bom dia, Margarida, diretamente de Portugal. Olha que riqueza. Estamos assim no planeta hoje. Eu já estou aqui ficando até um pouco boba com isso, né? No planeta. Olha que maravilha. Amores, vamos pensar. Moçambique! Mari, Moçambique! Que delícia! Que maravilha! Sabe que um dia eu quero ir a Moçambique. Eu tenho assim alguns planos para o futuro, viu, Mari? Moçambique está nos meus planos. Olha que maravilha! Bom, vamos agora começar a raciocinar sobre a nossa temática: encontrar culpados, rever a história. Isso é necessário? É necessário pensar em tudo isso? É melhor deixar para lá? É melhor fazer de conta que nada existiu? Se eu pudesse, doutora Sandra, se eu pudesse, eu deletaria a minha história. Eu tiraria totalmente da minha memória. Isso seria bom? Isso seria interessante? Mas aconteceram coisas horríveis. Então, eu gostaria. Se tivesse uma forma de fazer uma cirurgia, tirar essa parte do meu cérebro que está essa memória, eu faria. Você já ouviu isso? Você já pensou nisso? Isso seria interessante? Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre tudo isso. E assim, a quantidade de pessoas que falam deixa o passado para lá, não pensa nisso, é muito grande. Vamos conversar sobre tudo isso, tá bom? Bom, primeiro ponto, amores. Primeira questão.
Nós só conseguimos ser o que nós somos, nós só conseguimos ter a maturidade. A Margarida já pensou isso e já ouviu também. Nós só conseguimos ter a maturidade, nós só conseguimos compreender que aquilo nos fez mal porque nós vivenciamos. Se houvesse uma forma de deletar, aos 40 anos, eu correria o risco de iniciar tudo de novo num processo de sofrimento. Então, as nossas experiências, por piores que elas sejam, elas proporcionaram uma capacidade de um desenvolvimento da maturidade que hoje é muito útil. E isso passa a fazer parte da minha identidade, de compreender quem eu sou, de compreender a importância do ser humano. Eu já passei por situações horríveis em minha vida, mas hoje eu já compreendo que eu não poderia esquecer nada do que eu passei, porque muito daquilo que eu admiro em mim hoje tem a ver com a aprendizagem que eu pude ter a partir dessas experiências, né? Uma vez eu falei para vocês que eu comecei a fazer terapia e comecei a me interessar pelo psiquismo após a morte do meu filho caçula. Claro que, óbvio, que se houvesse forma de reconstruir o passado e se nós tivéssemos esse poder, óbvio que eu queria ter o meu filho comigo até hoje, e hoje ele estaria com 32 anos, mas isso não é algo possível no sentido de ser diferente, né, de toda essa situação, mas isso trouxe para mim uma maturidade muito grande, uma experiência muito grande, e eu acho que algo especial que eu pude aprender foi o amor pelo ser humano. Naquele momento de dor, veio na minha mente assim: meu filho é de extrema importância para mim, porque eu sou a mãe dele. Mas todo ser humano, seja ele quem for, ele tem uma mãe. E para a mãe dele, ele é a pessoa mais importante do mundo. E mais, todos nós somos filhos de Deus. Então, para Deus, cada um de nós somos individuais e importantes. Então, me caiu a ficha de que meu filho era importante, mas todos os seres humanos são importantes. Então, a partir dali, eu iniciei uma postura de respeitar e valorizar todos os seres humanos. Porque esses seres humanos, eles são tão importantes quanto o meu filho nesse sentido. Claro que meu amor pelo meu filho é diferente, mas são importantes da mesma forma. Então, ali eu pude ter um salto no sentido da compreensão, não na totalidade, porque a gente passa a vida aprendendo, mas da compreensão da importância do ser humano e do amor que nós precisamos ter, tá? Obrigada, Vilmar, obrigada, Margarida. O amor que nós precisamos ter. Não existe um ser humano melhor que o outro, né? Se eu souber que tem uma criança sofrendo no Japão, ela é tão importante quanto. O sofrimento dela importa tão quanto. Essa compreensão eu pude ter aos 22 anos de idade, quando o meu filho faleceu. Então, assim, de certa forma, por pior que seja o nosso sofrimento, ele traz a aprendizagem. Em relação ao meu filho, hoje eu falo de forma tranquila, até porque eu tenho uma fé que me diz que um dia eu estarei com ele de volta e eu poderei acompanhar o crescimento dele, porque ele faleceu ainda criança.
Então tá tudo bem, eu só preciso conviver com a saudade. Então assim, amores, qual é a vantagem de revisitar a nossa história? Dói revisitar a história? Dói horrores. Mas a importância de revisitar a história é você, vou colocar em termos assim bem práticos, é você ruminar aquele alimento que em outro momento ele foi indigesto. E que com essa nova oportunidade de ruminar, pode ser que a digestão seja feita de forma definitiva, tá? E enquanto eu não ruminar, mastigar de novo e tentar engolir, esse conteúdo ele vai ficar ali me causando dores. Então, eu não quero pensar no passado porque o passado me proporciona dor. Mas se você não ruminar esse passado, ele vai continuar te proporcionando dor aos 70, 80, 90 anos de idade. Compreendeu? Agora, se você se propor a ruminar essa história, a mastigar de novo, você vai sofrer tremendamente por 6 vezes, 1 ano, e aí você vai engolir de forma definitiva. Enquanto eu entendi, eu vou fazendo essa comparação para ficar fácil, tá? De entender. Com meu filho. Nesse momento da morte do meu filho, eu compreendo essa parte do amor ao próximo. Mas eu me sentia extremamente culpada pela morte dele. Eu achava que eu deveria ter encontrado um médico que pudesse definitivamente ter a resposta do que acontecia com ele. Ele tinha uma síndrome desconhecida. Mas eu fui em muitos médicos, mas eu me culpava, eu achava que eu não cheguei no ideal para mantê-lo vivo. E um outro sofrimento que fica é porque ele fez muitas cirurgias e por dias ele precisava ficar sem comer para fazer a cirurgia. E mesmo quando ele estava bonzinho, ele tinha muita dificuldade e ele vomitava muito. Então, enquanto ele estava vivo, eu tinha uma preocupação muito grande se ele estava com fome, se ele havia sido alimentado o suficiente. E aí, por muitos anos, eu acho que por 20 anos depois da morte dele, por 20 anos mais ou menos, eu sempre tinha um pesadelo recorrente. E qual era o meu pesadelo recorrente? No meu pesadelo, alguém me falava onde ele estava. Então, nesse sonho, eu saía em busca dele e eu encontrava meu filho sujinho, de terra. Eu acho que fazia assim, a minha mente fazia uma conexão de que ele havia sido enterrado, né? Ele estava sujinho de terra, estava vivo e com muita fome. Então eu pegava no colo e saía desesperada à procura de algo que ele pudesse comer para alimentá-lo. E aí eu acordava desesperada. Passava um mês, 15 dias, 2 meses, eu tinha o mesmo sonho. É o sonho recorrente. O que esse sonho recorrente me dizia? Esse sonho recorrente, ele me dizia que eu tinha um conteúdo indigesto. Eu me sentia culpada pela morte dele, achava que eu não tinha alimentado da forma ideal. Então, através do sonho, eu tentava fazer o que eu achava que eu não tinha feito. E isso se tornou aquele pesadelo recorrente. Tá. Eu poderia ter a seguinte ideia: eu não quero mais pensar nisso, não vou pensar nessa história de dor, vou guardar isso no passado, porque me dói muito. Mas aí eu iria continuar tendo esse pesadelo até os 90 anos de idade,
Esse é o problema. Então, quando eu me propus fazer terapia, fui para psicanálise. Quando eu me propus a rever essa história, foi muito sofrido, mas eu pude ruminar, eu pude mastigar de novo esse conteúdo. E com isso eu pude compreender esse conteúdo e definitivamente engolir. Então hoje eu conto para vocês isso sem me desesperar, sem chorar, sem... Compreende? Porque eu pude dar conta. Como que fica esse recorte na minha história? Fica um recorte que eu sei que foi uma fase de muita dor, eu sei que foi uma fase de muita tristeza, eu gostaria que tivesse sido diferente, mas isso não me destrói. Entende? Eu consigo pensar sem toda aquela afetividade terrível de dor. Alguns anos atrás, se eu fosse falar isso para vocês, eu estaria chorando aqui em prantos, porque eu ainda estaria com a afetividade muito colada nessa dor. Então, revisitar o passado, amores, é essencial. Para quê? Para que eu possa ter a oportunidade de mastigar, de ruminar, de engolir definitivamente essa dor, sem que ela continue presente na minha vida, me machucando diariamente. Compreenderam? Então, o nosso passado não dá para correr dele. Não dá. Porque se eu não entender o que aconteceu, ele vai me perseguir para sempre. Compreenderam? É essa a questão. Essa é a grande questão, esse é o motivo pelo qual eu não posso tentar fazer de conta que nada aconteceu. O fato de eu lembrar, de ruminar, de pensar, de compreender, vai mudar o passado? Não. Tudo vai continuar exatamente como foi. A gente muda o futuro, mas o passado não. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é compreender de forma definitiva para que isso não se torne um veneno na minha alma dos meus dias, de hoje e para sempre. Tá? Então, essa ideia de que deixa o passado no passado, o passado nunca vai ficar no passado. Se eu não tratar o passado, ele estará sempre no meu presente. Essa é a grande sacada, essa é a grande questão. Mas nós vamos ter aí algumas dificuldades de fazer todo esse processo quando aparentemente nós começamos a encontrar alguns culpados. E às vezes existem culpados de fato. Quando que existem culpados? Eu gosto de pensar que os culpados em relação à nossa história, eles existem quando deliberadamente, ou seja, de forma consciente, de forma programada, alguém te fez muito mal. Como a questão do abuso sexual. Então, o vizinho era um pedófilo e ele pega uma criança de 5 aninhos de idade, de forma consciente, proposital, abusa sexualmente dessa criança. E agora essa criança ela chega na terapia aos 40 anos de idade, pensando nessa história. Aí nós vamos ter de fato um culpado. Porque foi algo errado, algo terrível, algo pensado, algo consciente que fizeram com aquela criança. Então, aí nós vamos encontrar um culpado. Os pedófilos, eles sempre são os culpados pela dor de alguém. E não tem problema nenhum você encontrar esse culpado. Precisamos tratar o passado, as dores. É verdade, Luna? Precisamos sim. Se nós desejarmos ter saúde emocional no presente, nós precisamos tratar o passado, sim. Mas, quando você encontra um culpado que é o pedófilo, vizinho, tá tudo bem.
porque era o meu vizinho e ele de fato é culpado, e que raiva que eu sinto desse homem. É importante encontrar esse culpado, que era o vizinho, e que raiva que eu sinto desse homem. Detectar essa raiva em relação a essa pessoa, tá? Por quê que isso é importante? Detectar que eu odeio o vizinho, porque o vizinho era um pedófilo e ele fez isso comigo. Por quê? Vamos recortar agora, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Se eu me torno uma pessoa muito boazinha, que perdoa todo mundo sem pensar, que não detecto, vocês estão ouvindo os cachorrinhos? Os 8 cachorrinhos ainda estão comigo, porque eles não completaram 45 dias ainda, estão lá gritando. Então veja, se eu não detecto a raiva, e eu sou uma pessoa, eu sou de Jesus, então eu perdoo todo mundo, mesmo que o vizinho tenha feito isso comigo, eu vou perdoar, eu não quero pensar. Sabe o que acontece se eu fizer isso? Sabe o que acontece? Eu sou cristã, tá, amores? Eu sou a favor do perdão, sou cristã, mas desse perdão pensado, lógico. Não dessa coisa da fantasia, da loucura, não. Então, assim, se eu fizer isso, era o vizinho e tal, eu vou perdoar. Essa raiva, ela vai continuar existindo. Só porque ela está nublada. Só porque ela está dentro de um casulo. Ela não está dirigida para a pessoa certa. E todas as vezes, anote isso, todas as vezes que eu tiver uma raiva gigantesca por alguém e eu não admitir essa raiva, que é uma emoção natural do ser humano para se autodefender, raiva é uma coisa boa. Todas as vezes que eu tiver essa raiva guardada, fazendo de conta que ela não existe, ela estará presente, mas de uma forma terrível. Terrível. Sabe por quê? Porque se essa raiva ela não é canalizada para o objeto correto, ou seja, o vizinho que era pedófilo e que fez isso, ela é canalizada, sabe para quem? Sabe para quem? Para minha própria pessoa. Todas as vezes que eu tirar o foco de raiva de alguém que me fez mal, essa raiva ela vai continuar existindo, mas ela volta para minha própria pessoa. E aí eu passo a me odiar, eu passo a me machucar, eu passo a me cortar, eu passo a ter comportamentos autodestrutivos, porque eu me odeio e nem sei por que eu me odeio. Muitas vezes o ódio, a raiva que eu tenho por minha pessoa, na verdade, ela deveria ser canalizada para outra pessoa que de fato me fez mal. Mas como eu prefiro fazer de conta que isso não existiu, ela é canalizada para minha própria pessoa. E com isso eu começo a morrer aos poucos. Se eu não cometer um suicídio, se eu não começar a usar drogas pesadas, se eu não começar a tomar álcool de forma pesada, se eu não começar a dirigir a 200 km por hora com a intenção inconsciente de me matar, se eu não me cortar inteira, entende? Então, saber qual é o objeto da minha raiva é de extrema importância para que essa raiva não seja dirigida à minha própria pessoa. Deixa eu ler aqui. A Baiana escreveu: meu filho teve seu primeiro relacionamento, mas não deu certo. Eu percebi que ele sempre procura um motivo para me culpar. O que fazer? Eu vejo que ele ficou muito frio. Sim. Nesse caso, seria muito importante ele fazer uma terapia para entender por que precisa culpar alguém, entende? Seria importante. Nesse caso, o ideal é um processo terapêutico psicanalítico para detectar onde está, né, o motivo
desse mal-estar. Mas é muito importante saber que isso existe, que essa raiva existe. Negar que existe não vai ajudar em nada. A Margarida, o perdão tem que ser uma decisão no tempo da vítima e não porque o outro insiste que o perdão tem que ser dado. Nossa, Margarida, nossa. Gente, anotem isso aí que a Margarida acabou de falar. Tremendo, tremendo. Margarida, perfeito, perfeito, perfeito. E às vezes a gente acha que por ser pessoas boas, a gente tem que perdoar de forma imediata. Eu até tenho que negar que odeio aquela pessoa, mas não vai ajudar em nada. Mas ela tem que acontecer no tempo certo, no tempo da vítima. Margarida, perfeito. Amei. Amei. Boa tarde, Ricardina, linda. Caraca, quanto aprendizagem. Ai, que bom. Fontanete, isso mesmo. Luciana, obrigada, querida, obrigada. Coisa boa. Amores, aperta aí o coraçãozinho, me ajuda para mandar essa live. Sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me ajuda aqui e a respeito do crescimento, né, do meu Instagram. Vocês percebem que eu não cheguei a 10 mil ainda, né? Não cresce tanto. Eu acho que tem a ver com o conteúdo, né? Eu não sei se o próprio Instagram às vezes corta por ser um conteúdo forte, pesado, ou se as pessoas olham, mas não querem seguir porque não querem ser identificada como alguém que tem um trauma muito pesado. Mas eu quero aproveitar esse momento, a partir aí da tua fala, me ajuda, aperta aí o coraçãozinho, manda a setinha, manda o aviãozinho, me ajuda, tá? Porque eu estudo bastante para a gente poder fazer esse trabalho. E a parte que vocês podem me ajudar é fazendo aí crescer. Eu quero muito chegar agora aos 10 mil. Me ajuda a chegar aos 10 mil? Manda aí para todo mundo, tanto no YouTube quanto aí no Instagram. Manda para as pessoas que você conhece, para os grupos, fala, segue lá, tá? E aí vocês vão me ajudar. Suelen, eu tenho essa raiva de mim. Do meu jeito, da minha dependência afetiva, baixa autoestima, mas até pouco tempo nem imaginava que o abuso tinha me causado algum trauma, porque eu que procurava o abusador. Nossa, olha, Suelen, que coisa tremenda você está falando. Ou seja, a raiva que deveria ser para o objeto, quando a gente fala objeto, tá, gente, não na psicologia a gente fala assim, muito, o objeto, materno, objeto, tá? Então, a raiva que deveria ser canalizada para o objeto que te fez mal, ela foi canalizada para você mesma. E aí você nem detecta o quanto essa pessoa te fez mal, tá? Minha querida, a culpa não é tua. Larga esse fardo que tentaram. Margarida, isso, que lindo. Olha que coisa linda. É isso. Deixa eu ver aqui, ok. Vamos lá. Sempre bom ouvir-te, obrigada. Ricardina, obrigada a você por estar aqui com a gente. Então, amores, por que é importante eu não negar que sinto raiva de alguém que me fez mal? Porque se eu negar, essa raiva será dirigida para a minha própria pessoa. E eu vou me odiar, não vou me aceitar e não vou nem compreender por que eu lido assim comigo. Entenderam? Então, eu não estarei pecando, eu não serei uma pessoa horrível, eu não serei um monstro, se eu detectar que tenho raiva de alguém que um dia me fez muito mal. Tá? Agora, vamos entrar numa outra questão importante sobre a raiva. Vou pegar a mesma historinha que a gente começou. Quando criança, o vizinho me fez muito mal, era um pedófilo e cometeu o abuso sexual. E aí, como eu sou uma boa pessoa, eu não sinto raiva dele. A gente está inventando aqui uma história para a gente ir encaixando a teoria, tá? Se eu não consigo sentir raiva dele, porque eu sou uma boa pessoa, eu preciso perdoar, eu vou sentir raiva da minha própria pessoa. Mas eu vou sentir muita raiva de mais alguém sem que eu programe isso. É automático.
tá? É automático. Os cachorrinhos estão gritando, acho que vocês estão ouvindo. É automático. Eu vou sentir, sim, também uma raiva gigantesca de uma pessoa, que seria a pessoa que não me protegeu do vizinho. Quem fica mais próximo da criança? A mãe. Então, a mãe, se essa criança morasse com a tia, seria a tia. Nossa, doutora Sandra, eu tenho um mal-estar em relação à minha mãe, eu nunca engoli, sabe, a minha mãe. Até a voz dela me irrita. Não sei por quê, porque ela nunca me fez mal. Mas há uma soma de lógica de 2 mais 2 são 4 na mente, de que isso aconteceu porque não houve proteção. Porque teve alguém que deveria ter cuidado daquela criança e não cuidou. Então, a pessoa que tem um compromisso de amor com aquela criança, a mente faz essa conta, é quem deveria ter protegido. O pedófilo nunca teve essa relação de quem deveria proteger, mas a mãe tinha que ter protegido. Então, de forma inconsciente, um ódio, uma raiva gigantesca por essa mãe que deveria ter protegido. Mas eu só vou compreender isso fazendo todo esse processo de rememoração, de compreensão desse quadro. Aí eu começo a entender que a raiva da mãe é porque um dia ela não me protegeu, tá? Agora, essa mãe não protegeu. Por que ela não protegeu? Porque ela é uma narcisista? Ela só pensa nela? Ela não consegue enxergar ninguém, nem mesmo o próprio filho, para proteger? A própria filha para proteger? É uma possibilidade. Muitas crianças que passam por traumas terríveis por outras pessoas, além dos traumas com a própria mãe, tiveram uma mãe narcisista. Ela nunca esteve lá para ser mãe. Então essa criança ficou de fato vulnerável. Ou essa mãe passou por traumas horríveis e se tornou totalmente incapaz de se defender e defender os próprios filhos. Tudo isso precisa ser compreendido, amores. Por quê? Porque se eu souber que no histórico dessa mãe ela passou por traumas horríveis e nunca conseguiu se defender e nunca conseguiu defender os próprios filhos, ela estaria também aí numa condição de vítima. Não elimina o meu estar em relação a ela porque ela não me protegeu, mas me ajuda muito na compreensão em relação a essa pessoa. E eu não tenho como exigir de alguém algo que ele não tem para dar. Aí eu consigo perceber, nesse exemplo, que essa mãe não tinha como me proteger, porque ela não conseguia sequer se proteger. Ela não se protegia, vamos fazer de conta aqui, do meu pai, que era um monstro, né? Ela não se protegia de ninguém e não tinha condições de me proteger. Então agora eu começo a olhar para essa mãe com um pouco mais de empatia. E eu vejo que o monstro de fato era o vizinho pedófilo, que se apropriou, que se aproveitou desse quadro caótico para fazer o que fez. Então assim, rever o passado é procurar culpados? Depende. Existem culpados de fato. E a raiva que eu sinto tem que ser canalizada para esses culpados, porque do contrário essa raiva virá para minha própria pessoa e eu vou me autodestruir aos poucos. Ou ao rever, eu percebo que a pessoa que eu achava que era culpada era uma vítima também. E aí me traz até um certo alívio. Minha mãe não me protegeu porque era uma pessoa que não conseguia sequer se proteger. Né? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram, tem muita coisa. Mesmo essa raiva sendo própria, mãe pode sentir essa raiva? Sim. Mesmo essa raiva sendo da própria mãe, pode sentir essa raiva? Sim. Sim. Porque se ela não for dirigida para o outro, ela será dirigida para você mesma.
O que falar de um caso em que o pai era o pedófilo e o pai quem abusava da filha? O que falar de um caso que a mãe tinha pedofilia e era a mãe que abusava? O que falar de um caso que não era abuso sexual, mas o pai abusava no sentido físico de bater nesses filhos até que ficassem quase que em coma? Como rever essa história e não sentir raiva dessa pessoa que fez isso com você? Se você não entender isso, a raiva é canalizada para você. Compreende? E eu aproveito nesse caso da sua pergunta, Araújo, Lu, mesmo sendo da própria mãe, eu posso canalizar essa raiva? Sim, porque se você não canalizar, essa raiva vem para você. Compreender o contexto, se foi proposital, se foi intencional, por que ela fez isso, é de extrema importância, tá? É de extrema importância. Para você, nós sempre temos que compreender o contexto. Pode ser que ao você explorar tudo isso, você compreenda esse contexto e compreenda por que ela fez isso. Mas se é uma mãe abusadora de fato, que não tem um contexto que pudesse proporcionar a lógica para ela fazer isso, de fato ela fez isso de forma intencional por ser uma pessoa ruim, é possível que, mesmo sendo essa mãe, ela seja ruim até hoje. E pode ser que você precise se afastar dessa pessoa. Eu gosto de falar assim, gente, homem ruim tem filhos? Mulheres ruins têm filhos? Quando eu falo de pessoas ruins, eu estou falando de pessoas que não estão de acordo com a moral da convivência, não conseguem cuidar do próximo, tá? Mas aí você pode me fazer uma pergunta agora, mas antes deixa eu ver aqui o que a Margarida colocou. Pode sim, Margarida respondendo para a Lu. Ótimo, Margarida. Eu senti muitos anos raiva da minha mãe. Hoje sinto uma certa indiferença depois de tratar o problema. Excelente, Margarida. Porque se você compreende essa raiva, mesmo essa mãe merecendo essa raiva, porque de fato era uma pessoa ruim, ela fez isso de forma intencional. Quando você detecta essa raiva por essa pessoa que te fez de forma intencionalmente muito mal, a relação, o vínculo com essa pessoa, quando você entender, aceitar, vai deixar de ser a raiva que você às vezes até quer fazer mal de volta para essa pessoa, para se vingar, para cair no que a Margarida escreveu, a indiferença. Porque aí eu chego na seguinte questão. Agora chegou num momento muito importante. Se eu passar, primeiro, eu preciso detectar a raiva. Segundo, eu preciso verificar se essa pessoa me fez mal de forma intencional ou porque era uma pessoa muito adoecida e não tinha outra coisa para me oferecer. Cheguei à conclusão, intencional. Essa pessoa era uma pessoa ruim. Canalizo essa raiva para essa pessoa que era ruim. Com o tempo, eu vou entender que essa pessoa ela não tinha outra coisa para me oferecer a não ser isso. Eu vou sentir raiva dessa pessoa enquanto eu achar que ela me deve algo. Achar que ela precisa se retratar. Mas com o tempo eu vou entender que ela não tem outra coisa para me oferecer além disso. Ela não vai se retratar. Então, nesse momento, terá uma quebra da minha esperança em relação àquela pessoa. Quando quebra a esperança em relação àquela pessoa, cai no que a Margarida escreveu, a indiferença. A indiferença. Mas não é pecado eu ser indiferente ao meu pai? Né? Veja. Quando o teu pai foi a pessoa que abusou sexualmente de você aos 5 aninhos de idade,
Você tem que respeitar e honrar e admirar essa pessoa? Amores, nem Deus pede isso para você. Nunca. Nunca. O máximo que você vai conseguir no vínculo com essa pessoa é a indiferença. Por quê? Porque você já entendeu que essa pessoa não tem, além disso, nada para te oferecer. Então aí cai na indiferença. Qual é o problema de eu manter a raiva sem estudar o que aconteceu? Porque fica mais fácil de perdoar quando eu entendo que a pessoa fez aquilo de forma não intencional. Ela fez aquilo porque ela não conseguia agir de forma diferente. Então aí o perdão fica mais fácil. E eu canalizo a raiva para o vizinho, não mais para a mãe, porque ela não tinha condições de me defender. Mas qual é o problema de eu não chegar à indiferença e eu não conseguir canalizar essa raiva, ou eu canalizar e guardar isso para sempre? Qual é o problema disso? O problema é que esse material psíquico de raiva contra o outro, que eu não cheguei na indiferença e eu não cheguei no perdão, é que aí eu vou carregar isso para sempre. E raiva está atrelada a cortisol, adrenalina, a pensamentos negativos, a pensamentos de vingança. Então, eu estarei com uma bolsinha de veneno na minha veia, soltando gotinhas para sempre de veneno. E aí sou eu quem vou morrer, porque eu vou me envenenar com toda essa dor, compreende? A raiva, ela tem que ser detectada, mas ela não pode ser mantida para sempre. Porque se eu manter a raiva para sempre, eu vou manter uma agulha com veneno na minha veia para sempre, injetando aos poucos. Porque eu terei uma química muito pesada no meu organismo. Então, assim, eu preciso detectar a raiva e a médio prazo eu preciso dar conta dela para que eu não morra aos poucos. É isso. Se eu não detectar, se eu não der nome, se eu não canalizar, se eu fizer de conta que ela não existe, ela vai continuar me matando aos poucos para sempre. Entenderam? Meu pai, Ângela escreveu para nós, meu pai era bom, mas não era presente. Problemas com a história de vida dele. E muito veio da minha fantasia, da minha necessidade de afeto. Eu perdoei e passei a amá-lo. Nossa, Ângela, que coisa linda. Nosso tempo está acabando. Ângela, que coisa linda. Você fez esse trajeto. Havia raiva porque não me deu afeto, não me deu carinho. Eu volto no passado para entender o que aconteceu. O meu pai não tinha isso para me oferecer, mas não era porque era uma pessoa ruim. É porque ele não foi preparado afetivamente para isso. Não tinha condições de ser pai. Eu compreendo a pobreza afetiva dele. Eu perdoo e eu passo a amá-lo. Lindo, Ângela. Muito obrigada por sua compreensão, por sua contribuição. Suelen, meu pai, boa parte da minha infância, não lembro da presença dele. Minha mãe, ela não via maldade em nada, nem ninguém, confiava em todo mundo. Nunca conversou sobre assuntos sexuais comigo. Sim, Suelen, sim. Então você vê uma mãe que não tinha condições de enxergar o que estava ao redor dela. Uma mãe que não tinha condições de proteger, de cuidar. Fica mais fácil, né, Suelen, de compreender e perdoar. Ângela, explicação maravilhosa. Ângela, muito obrigada, tá? Por sua participação, por sua fala. Camila, linda. Gente, Camila é uma psicanalista extraordinária, tá? Segue a Camila lá também. Camila é ótima. Aqui nós temos a Margarida, temos a Camila, temos a Gláucia, tá? Psicanalistas que eu admiro muito.
Margarida tem estudado, ainda não é uma psicanalista. Amores, o nosso tempo acabou. Se você desejar ver essa live desde o início, ela estará gravada com um link para ir para o YouTube para você poder assistir. Manda essa live para todo mundo que você puder. Me ajuda a chegar nos 10 mil. Eu estou precisando aí chegar nos 10 mil seguidores. Eu não sei o motivo pelo qual o meu Instagram anda tão devagar, mas contando com a ajuda de vocês, pode ser que eu consiga aumentar um pouco mais, tá? Margarida, beijo. Delícias, obrigada por estar aqui conosco. Eu vou falar para você assistir a live desde o início, tá? Porque nós estamos terminando agora, mas ela vai ficar gravada. Eu amo a companhia de vocês, eu agradeço a companhia de vocês. A participação de vocês me ajuda muito e me ajuda a expandir aí nas redes sociais, tá? Amores, obrigada. Beijo no coração e até a próxima quarta.